Pedir que você feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar a Deus. Senhor, bendito é o teu nome. Muito obrigado por tudo que já, como igreja, nós pudemos expressar ao Senhor essa noite. Entendemos que o Senhor já vem falando conosco através de todos os atos desse culto. Mas queremos de uma maneira especial continuar ouvindo a tua voz através da leitura e da reflexão na tua palavra, para que ela fale conosco. E para que sejamos, ó Deus, admoestados, exortados, fortalecidos, consolados pelo Senhor, desafiados. E que haja, ó Deus, da parte de cada um de nós, essa prontidão em responder à palavra do Senhor. Que a iluminação do teu Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de nós. Oramos no nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos prosseguindo com a nossa série de mensagens, que já iniciamos alguns domingos. Eu disse, e está sendo cumprido, que essa seria a maior série de mensagens que nós estaríamos pregando. Hoje nós entramos numa segunda etapa, mas ainda na mesma série de mensagem, a qual nós colocamos como tema Eu, discípulo de Jesus, ou Eu, discípulo de Jesus, afirmando e questionando. Nós estamos sendo desafiados, eu digo nós porque eu faço parte desse desafio também, a nos livrarmos da religiosidade e sermos mais seguidores de Jesus. E de uma maneira prática nós já lançamos algo para que eu e você possamos viver como igreja. Acolher e ser acolhido em amor, naquele culto festivo, creio que abençoador para toda a igreja e para a glória de Deus, domingo passado, onde acolhemos, recebemos novos irmãos na fé através do batismo e da profissão de fé. O desafio que nós vamos entrar na segunda fase hoje é olhar como discípulo de Jesus, como que eu, cristão, discípulo de Jesus, devo viver uma vida de oração. Pastor, sobre vida de oração eu já li uma meia dúzia, ou 20, ou 30, vários livros sobre como orar. Ok, Deus abençoe, e creio que tudo isso é louvável, tudo isso tem te abençoado e tem me abençoado também. Mas nós vamos começar a olhar a partir de Jesus Cristo, a partir da sua prática de oração, como que eu e você, enquanto discípulos de Jesus, devemos viver de fato uma vida de oração. Diferente muitas vezes da oração que a gente cresce, aprende, ouve o outro a fazer e a gente passa a copiar e faz igual o outro, mas a gente pouco pensa na oração que a gente está fazendo muitas vezes. Então nós vamos olhar um pouco para a prática da oração de Jesus. Não vai dar para citar todas, mas dentre as tantas orações que Jesus fez, Jesus ele orou antes de iniciar o ministério dele. Jesus ele ora antes de escolher os seus 12 discípulos. No último dia de Jesus, ele orou 3 vezes. Ele orou no cenáculo, numa sala ampla e imobiliada, e ali ele orou pelos seus discípulos, tanto salvos ou por aqueles que ainda iriam crer nele. Nós vemos isso lá em João 17, 20. Jesus ele orou no Getsemane, na hora em que ele estava para ser traído, entregue por Judas. Jesus ele ora por ele, para que seja afastado o cálice, aquele sofrimento, mas ele continua orando para que fosse feita a vontade do Pai, não a dele. Jesus ele ora no Calvário, lá na cruz, em favor daqueles que o crucificavam. No momento em que ele estava sendo crucificado, ele ora em favor daqueles que o crucificavam. E ele dizia, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que eles estão fazendo. No Evangelho de Lucas é mencionado a vida de oração de Jesus, pelo menos 5 passagens eu quero deixar para você, rapidamente. Capítulo 5, 16 diz, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Capítulo 6, verso 12 dizia, num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Capítulo 9, verso 18, certa vez Jesus estava orando em particular e com eles estavam os seus discípulos. Capítulo 9, verso 28, aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Capítulo 11, verso 1 diz, certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar. E encerrando em Marcos 1,35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Era tanta vida de oração na vida de Jesus, que chegou uma hora que um dos seus discípulos se voltou para ele, inquieto, e disse assim, Senhor, ensina-nos a orar. Isso está registrado lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 1. Eles viram Jesus orando tanto, Jesus constantemente orava.
que chega uma hora que um deles fala: ensina-nos a orar. Nós queremos orar igual ao Senhor. Por isso eu peço que você abra sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, nós vamos ler dos versos 9 a 13. Eu já preguei várias vezes nesse texto, só que hoje eu não vou repetir o mesmo sermão que eu já preguei as outras vezes. Nós vamos dar uma ênfase dentro dessa nossa série de mensagem. Não vou pregar tudo que eu vou ler dos versículos, porque eu vou deixar, porque nós vamos voltar aqui no domingo que vem para continuar pregando nesse texto outras questões que não vamos explorar hoje. Mateus capítulo 6, verso 9 a 13, diz assim: portanto, esse portanto aqui, antes de eu continuar a ler, é sempre bom você entender assim, portanto, está ligado aos versículos anteriores. Os fariseus orando, e aí os discípulos daqui a pouco chegam, não nesse texto, mas aí Lucas fala: Senhor, a gente não sabe como a gente ora, ou como nós devemos orar, então nos ensina. Aí Jesus falou assim: não é para orar igual os fariseus que ficam nas praças se exibindo, puxando glória para si mesmo, orando por si mesmo, esquecendo dos outros. Não é para orar desse jeito. Mas Jesus fala: portanto, aí ele fala, então vou ensinar vocês como que é para orar. Verso 9, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu quero intitular essa mensagem, para mim é sua reflexão durante a semana, a oração do discípulo de Jesus. Nós vamos pensar um pouquinho, titulando aqui, a oração do discípulo de Jesus. Como que ela deve ser feita? Ela vai além do discípulo que ora. Um discípulo de Jesus, a sua oração vai além de si mesmo. Versículo 9, portanto, ou os outros sinônimos, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, olha, diferente dos fariseus que oram para serem vistos, que oram por si só, vós orareis assim. Diz no verso 9. Jesus está dizendo assim: vocês, meus discípulos, que querem aprender a orar, vocês vão agir como família na vida de oração de vocês. Eu sempre peço para que as pessoas usem o celular ou qualquer outro aplicativo eletrônico para você abrir a Bíblia e acompanhar tão somente a Bíblia. Agora, só eu que vou ler um WhatsApp agora aqui, tá bom? Ele viralizou. É aquilo que um monte de gente manda para um outro monte de gente e aí fala, repassa para outro monte de gente. Eu vou ler aqui o que eu recebi há 2 semanas atrás, e talvez você seja um desses que enviou para outros e acha que enviou para mim, mas eu quero dizer que eu já recebi isso aqui há 2 anos atrás também. Mas eu decidi usar ele hoje, que tem um pouquinho a ver com a mensagem. Diz assim, um daqueles WhatsApp que viraliza. E eu quero que você vá ouvindo e você vá pensando o que você acha disso, tá bom? Um jovem chega para o padre e diz, poderia ser pastor também, tá? Padre, não irei mais para a igreja. O padre então responde, mas por quê? O jovem respondeu, eu vejo a irmã que fala mal de outra irmã, o irmão que não lê bem, o grupo de canto que vive desafinando, graças a Deus não é o caso do nosso, cantam bem, as pessoas que durante as missas ou culto ficam olhando o celular entre tantas e tantas outras coisas erradas que vejo fazerem na igreja. Disse-lhe o padre, ok, mas antes de você deixar de vir à igreja, eu quero que você faça um favor. Pegue um copo cheio de água e dê 3 voltas pela igreja sem derramar uma gota de água no chão. Depois disso, você pode sair da igreja. E o jovem pensou, muito fácil. E deu as 3 voltas conforme o padre lhe pedira. Quando terminou, disse, pronto, padre. E o padre respondeu, quando você estava dando as voltas, você viu a irmã falar mal da outra? O jovem disse, não. Você viu as pessoas reclamarem uns dos outros? O jovem respondeu, não. Você viu alguém olhando o celular? O jovem respondeu, não. Aí o padre fala, sabe por quê? Você estava focado no copo para não derrubar a água. O mesmo é na nossa vida. Quando o nosso foco for nosso Senhor Jesus Cristo,
não teremos tempo de ver os erros das pessoas. E ele termina dizendo assim: quem sai da igreja por causa de pessoas nunca entrou por causa de Jesus. Vou fazer uma pergunta. O que você acha desse vídeo? Ah? Você acha que está certo? Verdadeiro? Então vamos lá. Ele viralizou, é um daqueles que vai para um monte de gente. Eu quero te convidar a desconstruir algumas frases enganosas aqui então, no primeiro momento dessa nossa mensagem. Algumas frases enganosas, individualistas, não apenas entre os católicos, como foi lido aqui na missa, mas entre os crentes também, os evangélicos. Sabe uma frase enganosa dentro disso que nós lemos? Eu vou à igreja por causa de Jesus. Eu não vou à igreja por causa do homem. Se eu viesse à igreja por causa do homem, ou do irmão, ou do outro, eu já estava fora. Essas frases, elas são tentativas de explicar nossas omissões em querer restaurar relacionamentos. Essas frases, elas são insistências em não querer conviver com o outro. Essas frases são desculpas para a gente não perdoar o outro. Então talvez você seja um que já disse isso: eu não vou à igreja por causa de ninguém, eu vou por causa de Deus. E acha que está arrebentando com isso. Eu quero dizer algo que é bíblico. Deus, Ele é onipresente. Você saiu da sua casa, Ele estava lá? Você precisava vir aqui por causa dele? Não, né? Interessante. O irmão na fé que veio aqui com você hoje, dá uma olhadinha do lado aí, para quem está do seu lado. Ele é onipresente? Sabe por que ele veio aqui? Porque ele não é onipresente, abençoado. Ele tem necessidade de vir aqui para se ajuntar com você e comigo, para eu me ajuntar com você e com ele, e juntos nós orarmos a Deus, e juntos nós louvarmos e adorarmos a Deus. O irmão em Jesus, você e eu, não somos onipresentes. Por isso que nós necessitamos de ajuntamentos para vivermos igreja, para vivermos corpo de Cristo. Por isso que nós precisamos de ajuntamentos para cantar juntos. Eu não venho aqui para cultuar e cantar sozinho. Eu vim aqui para dar o meu louvor individual a Deus. Não, você está equivocado. Você veio aqui para dar um louvor coletivo, junto com o seu irmão. Junto com a irmã. Individualmente, louve a Deus em casa. Eu louvo a Deus em casa. Nós viemos aqui para orar juntos com o irmão. Eu não vim para fazer a minha oração pessoal em particular. Eu não vim aqui para ler a Bíblia sozinho. Eu vim aqui para ler a Bíblia junto com o irmão, para refletir junto com o irmão. Ou seja, a igreja, ela é corpo de Cristo na terra. E Deus deseja que vivamos ajuntamentos para relacionamentos. Não se escandalize nem caia da poltrona. Deus não precisava que você viesse aqui por causa dele. Como assim, pastor? Você está dizendo que a gente não precisa vir à igreja por causa de Deus? Não. Porque Ele é onipresente, Ele te ouve. Ele ouve as suas orações, Ele recebe o seu louvor, a sua adoração em qualquer lugar, porque Ele é onipresente. Mas Deus quer que eu e você vivamos os ajuntamentos aqui, hoje, de manhã, durante a semana, nos lares, no culto como a gente teve essa semana. Deus quer que eu e você nos ajuntemos, porque nós necessitamos disso. Mas Ele não tem necessidade de que você saia de casa e venha aqui. Mas nós temos a necessidade de estarmos juntos. Talvez, eu não sei se você pensa a mesma coisa do WhatsApp agora. Esse negócio de que eu vou à igreja por causa de Deus, não vou por causa do irmão, isso ainda é uma falta de concepção de coletivo, de família. Isso é uma visão de evangelho individualista. Você vem aqui, eu venho aqui, deve ser as nossas vindas aqui, qualquer ajuntamento, por causa do irmão, sim. Para que juntos louvemos e adoremos a Deus. Para que juntos oremos. Para que juntos aprendamos da palavra de Deus. E essa oração que Jesus ensina aos discípulos me chama e te chama muito para essa realidade. Por isso eu quero repetir o título da mensagem, a oração do discípulo de Jesus. Como que ela deve ser feita? Ela deve ir além do discípulo que ora. Como? Volte seus olhos ao verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso. A oração do discípulo de Jesus, ela tem que ir além dele mesmo ao ver
a sua vida como mais um na grande família de Deus. A oração do discípulo de Jesus não é pai que é apenas meu paizinho, meu pai particular. Não, mas ele é também pai dos meus irmãos. Por isso Jesus fala, ore Pai Nosso. Logo nós somos uma família, que nas orações diárias, individuais ou nas coletivas, nós incluímos os outros. Não oramos por nós mesmos apenas, incluímos o outro. O discípulo de Jesus, a oração dele precisa ir além dele mesmo, quando ele ora pelo próximo. Verso 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Senhor, não é o meu pão. Senhor, eu não vim aqui orar essa noite apenas para trazer a minha necessidade. Senhor, eu não vim aqui para dizer apenas do pão que eu preciso, mas eu vim aqui, ó Deus, para orar pelo pão nosso, pelo pão, pelo sustento e pela provisão e pelas necessidades dos meus irmãos. Eu não peço, Senhor, apenas pelo meu pão, mas pelos pães dos meus irmãos, do meu próximo. E dentro dessa oração é muito sério eu e você compreendermos, se caso o Senhor te der ou me der mais pães do que eu preciso para o dia, eu preciso entender, você precisa entender que é sinal que eu preciso repartir com os meus irmãos que nada têm. Orar é se envolver como possível agente da resposta da oração a Deus. Eu dizer, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pode ser que você receba mais pães. Pode ser que o seu próximo não tenha nem o pão que ele precisa para aquele dia. O que Deus está me dizendo é, você orou o pão nosso? Então vai lá e reparta esse a mais que você recebeu. Não deixa a responsabilidade só para o Pai Nosso. O Pai Nosso que te convoca para orar em família. E atender a necessidade do outro. A oração do discípulo de Jesus, ela vai além dele mesmo. Ao orar pela provisão de todos. Diariamente. Ainda no versículo de número 10. Melhor, número 11. O pão nosso de cada dia dá-nos. Senhor, eu vou fazer uma oração por atacado para amanhã não ter que orar de novo. O pão nosso de cada ano dá-nos para o ano inteiro já. Não, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, Deus Pai nosso, eu e os meus irmãos necessitamos de providências para hoje. Nós precisamos de pães para hoje. O pão nosso de cada dia, o discípulo de Jesus, ele ora a cada dia, sempre inserindo o outro, o próximo, o seu irmão na sua oração. Ele ora para todos os da família da fé. Por isso que ele fala, o pão nosso de cada dia. E quando há essa expressão de cada dia, é uma declaração de dependência e de descanso diário em Deus. Hoje eu orei pelo pão de hoje. E eu descanso. Amanhã eu oro pelo pão de amanhã. Eu não vou viver ansiosamente preocupado com o pão de amanhã. Amanhã eu oro pelo pão de amanhã. Não estou dizendo aqui que ninguém vai trabalhar mais, só vai orar pedindo pelo pão. Eu creio que você está entendendo o que nós estamos dizendo aqui. Amanhã eu oro pelo pão de amanhã, mas não apenas pelo meu pão, pelo pão dos meus irmãos. Porque eu sou discípulo de Jesus. As minhas orações, elas precisam ir além de mim mesmo. Orar pelo perdão de todos. Verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas ou pecados. O discípulo de Jesus, ele pede perdão a Deus Pai nosso por si e pelos seus irmãos. A gente não pede perdão apenas pelos nossos pecados, porque eu quero ver os meus irmãos também tendo seus pecados perdoados. A ele que peça perdão por ele, isso é visão individualista. O discípulo de Jesus, ele ora além de si mesmo, ele pede perdão também pelos seus irmãos. Ele deseja ver o seu irmão tendo o seu pecado perdoado. O discípulo de Jesus, ele ora pela libertação e pela vitória de todos, não apenas dele. Semana passada, certa pessoa conversava comigo e falava, pastor, se a gente marcar uma reunião de oração aqui para Deus resolver todos os problemas particulares de cada pessoa, não vai ter lugar. Mas se a gente fizer uma reunião de oração para interceder por outros, talvez não virão tantas pessoas. Sempre quando fala de oração, a primeira ideia que vem é, por que eu oro? Eu oro para resolver os meus problemas. Ou eu oro pelo outro? Também.
Eu oro pelas minhas vitórias, pelas minhas libertações. Você quer ver um crente de oração? Sabe como que você detecta um crente de oração? Geralmente a pessoa pensa que o crente de oração é aquele que sempre se mostra abastado e super abençoado. Olha como aquele crente é abençoado, olha como ele recebe, olha como ele tem. Eu quero dizer que esse não é o crente de oração. Sabe qual que é o crente de oração? É o crente bom samaritano. É aquele que ora para abençoar o outro. É aquele que reparte. É aquele que é visto repartindo, pensando no outro, cuidando do outro. Então, a oração do discípulo de Jesus, ela tem que ir além de si mesmo. Verso 13, volte seus olhos à palavra de Deus. E não nos deixeis cair em tentação. Percebe que a oração do discípulo de Jesus é: Senhor, me livra dessa, Pai, me livra dessa tentação, está terrível. Na oração do discípulo de Jesus, ela é no plural. Ela é na primeira pessoa do plural. Nós. Senhor, verso 13, não nos deixes cair em tentação. Pai nosso, livra os meus irmãos, assim como a mim também, das tentações diárias que nós temos. Pai nosso, livra-nos do mal. Senhor Deus, Pai nosso da graça, do poder, não apenas meu Pai, mas Pai nosso. Eu oro pelos meus irmãos para que eles sejam vitoriosos sobre as tentações que eles têm. Senhor Deus, Pai nosso, dá graça, dá poder, não apenas para mim, dá graça e dá poder para os meus irmãos, para que sejamos livres de todas as ingerências do diabo. Esse livra-nos do mal aqui, não é livrar daquilo que eu e você estamos sujeitos. Há coisas ruins que acontecem comigo e com você, as tribulações, as lutas, as maldades. Isso aí todos nós estamos sujeitos. O mal aqui é da ingerência do diabo sobre a nossa vida. Os discípulos de Jesus, a oração deles precisa ir além de si mesmo. Você continua pensando a mesma coisa do WhatsApp, do que viralizou, que nós lemos aqui no começo? Você vem à igreja por causa de quem, meu irmão, minha irmã? Por causa de Deus? Não precisa. Ele é onipresente. Entenda isso, sem se escandalizar, entenda isso. Não precisa, ele é onipresente. Você vem aqui, você vai no grupo pequeno, você vai no culto doméstico, como nós tivemos a semana que passou. Você virá aqui na quinta-feira, você virá possivelmente no sarau, você virá possivelmente no domingo que vem, não é por causa de Deus. Você precisa entender que você vai no ajuntamento por causa do irmão. Porque você vem para servi-lo, para orar com ele e por ele. Não apenas aqui nesse ajuntamento, em todo e qualquer ajuntamento durante a semana. Em todo e qualquer relacionamento de uma simples visita na casa dele durante a semana. É um ajuntamento seu com o outro, com o próximo. A oração do discípulo de Jesus, ela precisa ir além de si mesmo. Quero concluir a nossa reflexão de hoje. A oração conhecida como a oração do Pai Nosso, deram um nome para essa oração aqui e chamam ela de oração do Pai Nosso. Ela vai além disso. Eu não quero dizer que ela é a única oração que você e eu temos que fazer, porque foi só ela, essa única oração que Jesus ensinou para os discípulos. Ela não é uma oração para ficar sendo repetida por repetir. Mas Jesus, o Mestre, ensinou aos seus alunos, os seus discípulos, como eles deveriam nortear todas as suas orações. Olha, que todas as orações de vocês haja um nortear, onde o outro seja incluído, onde o seu irmão seja incluído, onde o próximo seja incluído, para que você tenha uma ideia, uma concepção de família, de corpo de Cristo. Eu estou ensinando vocês a orarem, não é só para o bom proveito de vocês. Há uma história que é utilizada para exemplificar um pouco isso. O dono de uma fazenda, ele chega para o seu servo, seu empregado, e ele fala: eu vou viajar e demorarei para voltar. Cuide da fazenda, da minha fazenda, da melhor maneira que você puder. Como, patrão? Eu vou deixar linha de crédito aberta em todas as lojas da cidade. Você chega lá em meu nome e compre tudo que for preciso. Pegue tudo, peça tudo que for preciso. Mas cuide da fazenda.
Passa 1 ano, 2 anos, e vai, e o dono da fazenda volta. O dono da fazenda chega, primeiro que ele já chega e já vê a porteira toda esgranhada. Vê a cerca derrubada. Ele fica assustado. Ele vai adentrando a fazenda, vê um gado morto, seco, esturricado. Ele vai chegando próximo à casa da sede, virou uma casa de sapé. Suja, feia. Aí ele vai um pouquinho mais além e chega na casa do servo da fazenda. Ele já chega e vê uma Hilux na garagem do servo. Não estou ganhando nada da Hilux, da Toyota. Aí ele entra na casa do servo, ele já vê piso de granito do mais caro. Chega na casa do servo, a televisão de 60 polegadas. E ele fala, não estou entendendo. E aí ele chega e fala, meu servo, o que aconteceu? Ué, o senhor me deu crédito. Falou para pedir tudo em seu nome que eu quisesse aí no mercado. Eu pedi. O dono da fazenda virou para ele e falou, você não entendeu nada. Eu te dei o crédito e eu falei para você pedir e pegar o que fosse preciso para cuidar da minha fazenda, não da sua vida particular. Jesus, ele ensina os discípulos a orarem, e eu não explorei essa parte aqui, vou deixar para as próximas. Tudo que vocês pedirem, meu nome, fica à vontade, pede. Muitas vezes, se eu e você não tomarmos cuidado, a gente faz igual o servo. A gente vive pedindo só para a gente. A gente está pouco se lixando e se cuidando do reino de Deus. E quando eu digo o reino de Deus, é a igreja dele na face da terra. É o irmão, é o próximo, é o outro. A gente deixa o reino de Deus para lá. O negócio é o reino meu. O fato é que Jesus chama os discípulos e fala, vem cá, vocês querem aprender a orar? Eu vou ensinar o que deve nortear as orações de vocês. Não é para fazer da oração do Pai Nosso a única oração de vocês, mas eu quero que vocês entendam que a partir dela, todos esses valores devem nortear as orações de vocês. As orações do Senhor não eram rotineiras, com certeza, não eram rotineiras nem cheias de vãs repetições. As orações de Jesus não giravam em torno dele mesmo, mas em favor do reino de Deus, da sua igreja, de gente como eu e você. Jesus orava e ele ensinou os seus discípulos a orarem. Os discípulos de Jesus buscaram imitá-lo em sua vida de oração. Graças a Deus parece que funcionou. Quando a gente olha o livro de Atos, que o autor é Lucas, capítulo 1, verso 13 e 14, Atos 1, verso 13 e 14, diz assim, quando ali entraram, subiram para o cenáculo, Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Simão, Judas, todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Essa narrativa de Atos 1, 13 e 14, que é o mesmo Lucas, ele está nos ensinando que funcionou o que Jesus ensinou. Estavam os discípulos de Jesus lá e várias mulheres orando. Mais à frente, a primeira igreja, chamada de igreja primitiva, por isso a primeira igreja, dos discípulos de Jesus, Atos 2, 42, no finalzinho diz, e perseveravam na oração. Parece que eles aprenderam. Enfim, Jesus foi alguém que orou muito. E ele ensinou os seus discípulos a orarem. A igreja, no seu mover diário, de cada crente e dos seus ajuntamentos, precisa ser um mover em oração. Mas igual a que Jesus ensinou. Jesus chegou a chamar sua igreja, a habitação, aquilo que é chamado de casa de Deus, em Mateus 21, 13, quando Jesus adentra o templo. Segundo Mateus 21, 13, ele vê aquele camelódromo dos fariseus, dos sacerdotes, vendendo a bicharada para o sacrifício, para aqueles que vieram de longe e não tinham mais animais em condição de ser oferecido. Jesus olha para todo aquele mercado religioso no templo, sai chutando tudo, chicoteando, e ele fala, olha, a casa de meu pai, a minha casa é para ser chamada casa de oração. Agora traga essa questão da casa de meu pai, é para ser chamada casa de oração, esquece templo, esquece prédio. Jesus está dizendo assim, os ajuntamentos de vocês, a vida de vocês enquanto salvos,
deve ser chamado casa de oração. Vida de oração. Nós precisamos disso. A minha casa será chamada casa de oração. Não é o templo, não é o lugar, mas os ajuntamentos dos salvos. Que Deus o Pai nos desperte como discípulos de Jesus a imitá-lo em sua vida de oração. Aí oremos mais e mais, igual Jesus ensinou. A orar a Deus que é Pai Nosso. Ok? Orar pelo pão nosso. Orar pelo perdão nosso. Orar pela libertação nossa. Para que a vida nossa, essa nossa vida de igreja, Deus seja visto, Deus seja santificado, Deus seja glorificado. Porque conforme diz o verso 13 no final, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, é que nós oremos assim, porque Deus merece, porque Deus é digno, porque dele é o reino, dele não será, dele é o reino, porque dele é o poder, porque dele é a glória. E que a igreja diga comigo, amém. Dele é o poder, dele é a glória. Os discípulos de Jesus devem orar a oração que vai além de si mesmo. Viver igreja, viver o coletivo. Essa vida de oração que o Senhor nos convoca. Semana que vem nós vamos continuar. Uma das perguntas que eu quero que você vá pensando, se sabemos que Deus é soberano, se Deus já decretou, se Deus determinou, se Deus faz as coisas de acordo com a tua vontade, então para que eu vou orar? Já perguntou isso? Não perca, a partir do domingo que vem nós vamos começar a responder. Por que eu vou orar mesmo Deus já falando que vai fazer a vontade dele? É incrível. Por que nós devemos orar? Ainda mais sabendo disso. Vou chamar o pessoal da música aqui à frente, para que nós possamos louvar a Deus com uma canção que tem um pouco a ver com aquilo que nós refletimos nessa noite. Pedir que vocês coloquem em pé mais uma vez. Todos em pé. Percebam que eu não explorei toda a narrativa do texto lido hoje, porque voltaremos aqui domingo que vem. E há muita coisa para refletirmos aqui. Cristo é a nossa vida. Presta atenção no que eu falei, essa é uma das frases do cântico. Cristo é a vida de quem? Sua? Não é nossa. Ele é a nossa vida. Ele é o nosso motivo de louvor. Ele é a nossa razão de existir. Porque nós somos chamados para vivermos na comunhão com o Pai, que é nosso. Vamos louvar ao Senhor com essa canção. Louvemos ao Senhor. Vamos exaltar o nosso Deus. E quando nós falamos que Cristo é a nossa vida, você está dizendo que a igreja, o corpo de Cristo na terra é a nossa vida. Glória ao nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte. Nosso amado Pai. Nosso amado Pai. Seu nome santo. Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos ao Rei dos Reis. Adoremos o seu santo monte. Nosso Pai. Nosso amado Pai. Glória a Ele. Seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor. Ele é o Rei digno de ser louvado e adorado. Ao Rei que é digno de Ele é louvor. excelso, Ele é supremo. Glória a Ti, Senhor.
excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Novamente, Cristo é. Cristo É a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Glória a Deus. Sabe por que tem muita gente fora da igreja? Porque muitos vinham na igreja só por causa de Jesus entronizado à direita de Deus o Pai. E quando ele se ofendeu com o irmão, falou, não vou mais, não aguento. O que Jesus disse que é a igreja na face da terra? O que é o corpo de Jesus na face da terra? Quem é o corpo de Cristo na face da terra, irmãos? Nós. Então você vem à igreja por causa de quem? Por causa do corpo de Cristo. Seu irmão aí do seu lado, por causa de mim. Porque a gente precisa um do outro. Por isso que a oração do Pai Nosso, eu vim à igreja por causa de Cristo, no corpo dele representado, na irmandade da igreja. Que ofende, mas que Jesus me ensinou a orar. Perdoa-nos, assim como nós perdoamos. Precisamos ressignificar a igreja na nossa mente, na nossa prática. Eu saí de casa nessa noite fria, me arrumei da melhor forma possível para vir aqui, por causa de cada um de vocês. Para estar com vocês,
olhando para a palavra de Deus com vocês, orando a Deus com vocês, louvando a Deus com vocês. É isso que nós somos chamados. As nossas orações precisam nortear a vida do outro. A vida do outro. Eu quero terminar te convidando, depois que eu orar, a fazermos um exercício aqui. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, depois você vai abrir os olhos, eu vou te convidar a esse exercício. Nosso Deus e eterno Pai, nós te bendizemos essa noite. Porque a tua palavra é aberta, ela é lida, ela é exposta. E diante, ó Deus, daquilo que são os desafios para a tua igreja, que o teu Espírito Santo continue a queimar na alma e na mente de cada um de nós. Aquilo que nós precisamos, ó Deus. Santifica-nos, ó Pai. Separa-nos mais e mais para orarmos como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Como Ele nos ensinou. Faça isso na minha vida, Deus, eu preciso disso. Faça isso na vida dos meus irmãos e irmãs aqui. Para que vivamos essa oração do Pai que é nosso. O perdão nosso. O pão nosso. A libertação nossa. A vitória nossa. Que possamos sair do nosso mundinho. Enxergarmos o outro. Para que possamos orar assim, do jeito que Jesus nos ensinou. Eu quero que você se volte para o seu irmão que está do seu lado. E você vai fazer aquilo que não é prerrogativa só do pastor. É prerrogativa de crente. Foi prerrogativa no passado de Arão. Na cabeça de alguns ainda é prerrogativa só do pastor. Na minha cabeça, simples, mas bíblica é prerrogativa de todo crente. Aonde eu não vou clamar a bênção sacerdotal sobre a sua vida. Mas eu vou, esquece, não queira estender a mãozinha para receber a bênção, não. Você vai orar pelo outro. Você vai abençoar o outro. Tá bom? Vira para o seu irmão e diga assim para ele: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto. E te dê a paz. Amém?